Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a 96ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, LAPA, através da diretoria e da Comissão de Cultura e Eventos, como também a Comissão de Startup, Proteção de Dados e Inovação, tem a honra de trazer a palestra Legal Design, uma nova tendência no direito, que será proferida pela palestrante doutora Sofia Mandelli, tá certo, doutora Sofia? Acho que errei o sobrenome. Agradecemos a toda a diretoria da subseção, nosso presidente, doutor Luiz Rogério, nosso vice-presidente, doutor Manuel Martins, nosso secretário, doutor Wagner Luiz Dias, que compõe a mesa de hoje, nossa secretária adjunta, doutora Adriana Gomes, nossa tesoureira, doutora Cristina Toninato, nossa conselheira seccional, doutora Kátia Dias, pela oportunidade em propiciar este evento. Passo a palavra para o doutor Wagner. Boa noite a todos. É um grande prazer poder participar de mais uma live da 96ª subseção da LAPA, da Ordem dos Advogados do Brasil, e de imediato gostaria de parabenizar a Comissão de Startup e Proteção de Dados e Inovação. É muito gratificante a gente poder estar ladeado de pessoas tão valorosas. Quero também agradecer a doutora Sofia Mandelli, que se predispôs a atender o nosso pedido e vir nos passar as mensagens referentes à live Legal Design, uma nova tendência no direito. Então, não quero me expandir muito, só quero agradecer a doutora Daniela, que sempre nos dá o suporte, quero agradecer o doutor Marcelo Fonseca e o doutor Rubens Herrera. E também quero agradecer a minha diretoria, na pessoa do doutor Luiz Rogério Barros, nosso presidente, Manuel Martins Gonçalves, nosso secretário-geral, doutora Adriana Carla Gomes, nossa secretária adjunta, e a doutora Cristina Toninato, nossa tesoureira. Eu não quero me alongar muito, eu vou passar já a palavra para o Marcelo, doutor Marcelo, para que ele faça a apresentação do currículo da doutora Sofia e depois ela já dá sequência à nossa live. Muito obrigado, doutora Sofia, pela gentileza em nos atender. Boa tarde a todos, obrigado, doutor Wagner, obrigado a todos os presentes, obrigado a Sofia por disponibilizar aí seu tempo. A doutora Sofia Mandelli é advogada, integrante da equipe de tecnologia, privacidade e proteção de dados da Daniel Law, no Rio de Janeiro. Ela trabalha com adequações de LGPD, com direito digital, e com essa nova tendência que ela vai expor hoje. Eu já conheço, já vi palestras da doutora Sofia, sei que agradará a todos os ouvintes e presentes nessa live de hoje, justamente porque é algo extremamente inovador, como é o da nossa comissão, o tema que a doutora Sofia vai abordar. Sofia, está contigo a palavra. Muito obrigada pelas apresentações, pelo convite. Super feliz de estar falando com a AB de São Paulo, da LAPA, hoje, sobre esse assunto que é super importante e que é muito querido para mim e que eu gosto sempre de trazer para debate. A ideia é sempre apresentar para ter feedback, para gerar mais ideias, para gerar novos pontos de vista sobre esse assunto. Eu preparei uma apresentação de slides, só para guiar aqui a nossa conversa. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo minha tela com o slide? Beleza? Sim. Então, tá bom. Vou dar aqui meu timer para a gente não perder muito a noção do tempo. Então, pessoal, a gente vai falar sobre legal design hoje, que é uma forma de ver, construir e se comunicar. A gente fala muito de legal design, a gente tem ouvido muito esse termo por aí, e acho que às vezes fica pouco claro do que a gente está falando, o que é essa nova forma de advogar, de ser advogado. Então, eu queria trazer para vocês hoje minha proposta de valor tem duas partes.
que é mostrar para vocês a minha perspectiva sobre legal design, que é, para mim, uma forma de ser excelente, de ser um profissional excelente. É uma nova forma de praticar o direito, procurando sanar questões já muito antigas da nossa profissão e trazendo mais eficiência para o nosso serviço. E mostrar para vocês também um pouco sobre o dia a dia do legal design dentro de um escritório de advocacia. Então, primeiro a gente vai falar sobre o que é legal design e para que ele serve, na minha perspectiva, depois sobre como é o meu dia a dia aplicando isso, vendendo isso como um serviço e exercitando isso dentro do meu escritório, do escritório da Daniel, ou seja, como acontece na prática, né? Quem sou eu na fila do pão do legal design? Graças a Deus, sou só mais uma, mas queria falar para vocês um pouco de onde veio esse assunto na minha vida, porque como surgiu essa ideia e de onde vem a minha experiência, para contextualizar um pouco a minha fala. A primeira vez que eu tive contato com esse tema foi na PUC, no programa o Programa de Inovação Tecnológica da PUC, no Legalité, que era uma oportunidade remunerada para estudantes da universidade que juntavam estudantes de engenharia, design e direito, para juntos terem aulas de programação e de design e de empreendedorismo para construir soluções tecnológicas para o mundo do direito. E esse programa, para mim, representa tudo que eu acredito, assim, todos os meus valores. É um programa multidisciplinar, então, juntar várias cabeças que pensam diferentes, que têm experiências diferentes e conteúdos diferentes para se juntar e construir e fazer construções conjuntas. A gente não pode ter sempre todas as especialidades na cabeça, eu não posso ser a melhor advogada, a melhor designer e a melhor programadora numa pessoa só. Aliás, se alguém for, parabéns, eu não tenho essa capacidade. Então, eu sou sempre a favor de juntar especialistas em suas respectivas áreas para trabalhar juntos. E isso trabalha em comunicação, né? Trabalha a inserção do advogado dentro de um contexto de produção, de criação maior. E que é um pouco diferente da prática do direito que a gente está acostumado no dia a dia, que é o escritório de advocacia isolado dentro de si mesmo, né? Advogados com advogados. E acho que foi muito legal essa prática para mim. Depois eu trabalhei com societário e depois quando eu comecei a trabalhar com privacidade e proteção de dados no BSVC Advogados, e depois foi onde eu conheci a Tâmila Talarico e que me levou para a Daniel, e hoje já faz alguns anos que a gente trabalha com privacidade, proteção de dados e tecnologia. E a Google, eu não trabalhei na Google, infelizmente, mas eu queria falar para vocês que existe muito material de pesquisa, muito material disponível sobre esse tema. Então, quem quiser aprender, quem quiser pesquisar, tem muita coisa legal. Deus sabe quantos artigos eu já não li sobre esse assunto. Então, venho também de um background de pesquisa independente sobre essa área. E uma pergunta que acho que sempre vem, Sofia, você se considera advogada ou designer? Eu sou advogada, sou formada em Direito pela FGV, com muito esforço, ninguém me tira a minha carteirinha da OAB. A ideia é justamente, mas isso não me impede de olhar para outras áreas e pescar dessas outras áreas conhecimentos que são úteis à nossa prática e à advocacia como um todo. Então, falar primeiro sobre legal design, primeiro pela parte de legal, pelo direito, né? A gente ia trazer a pergunta, a gente pratica o direito da melhor forma possível? Será que hoje a forma como a gente advoga, ela é perfeita? Ela é a melhor forma que a gente pode fazer isso? Ou será que a gente já tem questões e ineficiências já mapeadas há um tempo, sem que a gente tenha conseguido atender elas ou mudar esses resultados de alguma forma? Eu acho que o direito tem grandes dificuldades que já se perpetuam no tempo. Quando meus pais fizeram direito, eles enfrentavam esses problemas, quando eu faço hoje, enfrento os mesmos problemas, que é a linguagem, a inacessibilidade da linguagem do direito, que é uma linguagem muito complexa, um jargão muito técnico, que não só na legislação, né, mas também na nossa forma de se comunicar como advogados. E isso cria uma grande dificuldade com as pessoas cuja vida é regulada pelo direito, né? Todas as pessoas que vivem em sociedade têm a vida regulada pelo direito e elas não compreendem o direito porque a linguagem do direito é muito distante. A linguagem da legislação é muito distante e a linguagem daqueles que intermediam a sociedade civil e a legislação, que são os advogados, também é uma linguagem muito distante. E essas pessoas da sociedade civil que precisam do direito para casar, comprar casas, criar negócios, qualquer coisa, basicamente, da vida delas,
não entendem essa linguagem e enfrentam processos do direito que são muito complexos, que eu acho que é a segunda questão do direito. A linguagem é inacessível e os processos são complexos. Para você casar no cartório, tem milhões de regrinhas, uma testemunha, 2 testemunhas, quem pode ser, quem não pode, assina aqui 3 vias, que documentos você precisa levar. Então, são muitas regras complexas e processos complexos. E eu acho que as entregas do direito não são, podem não ser as mais eficientes, a depender da situação, visto que a gente tem um leque de possibilidades de entrega muito, muito pequeno. A gente, como advogados, a gente faz sustentação oral, a gente escreve. A gente escreve contratos, a gente escreve documentos, a gente escreve peças processuais. Nosso produto, o produto que a gente entrega para os nossos clientes é basicamente esse. E nem todos os problemas do mundo, nem todos os problemas jurídicos podem ser resolvidos por contratos e peças processuais, e nem por isso eles deixam de ser problemas jurídicos. Eu gosto de trazer o exemplo da caneta BIC, que é a mesma desde 1955. Isso é um problema que o direito é o mesmo há centenas de anos? Às vezes, não, em parte, não. Tem parte do direito que funcionam há centenas de anos e a gente pode manter ele dessa forma porque ele funciona. Mas eu acho importante a gente pensar que adereçar as nossas falhas, adereçar partes da nossa prática que são menos eficientes e trabalhar para mudar isso. A caneta BIC é a mesma desde 1955, todo mundo ama, todo mundo adora, porque ela encontrou um equilíbrio entre a utilidade e o valor comercial, e ela segue sendo muito útil para todo mundo. E parte dessa limitação do direito, eu acho, nessas questões que podem ser melhoradas, está nos poucos recursos que a gente usa, que estão à nossa disposição. Como eu falei, os advogados, a gente escreve e fala, no melhor dos casos, e a gente deixa de lado uma série de ferramentas e produtos que estão à nossa disposição para se comunicar melhor e fazer entregas diferentes, que incluem visualizações, imagens, gráficos, cores, diagramas, linhas do tempo, milhares de possibilidades que são pouco exploradas pela gente. Aqui eu estou falando de documentos escritos, né? Coisas que a gente vê. Nem, como vou falar um pouco mais na frente, nem tudo tem coisas além de documentos, coisas que a gente pode fazer além disso. Mas agora, juntando o conceito de legal, que a gente viu um pouco agora, com o design, a parte do legal é praticar o direito em qualquer uma das suas áreas, em qualquer uma das suas faces, utilizando metodologias de design como área, como estudo e como área de conhecimento, que são centradas no usuário. Então, o legal design, na verdade, é um processo de construção e não um resultado. É a forma como você constrói uma entrega jurídica utilizando as metodologias de design. A gente pensa em design, a gente pensa em desenho, a gente pensa em estética, coisas bonitas. Mas, na verdade, design está muito mais para projetar, para construir, para planejar. O design, ele desenha como um arquiteto desenha, ele faz uma coisa, ele é bonito, é um desenho, é algo estético, mas na verdade aquilo tem que se traduzir numa realidade concreta e que vai ser útil e tem um papel a cumprir. E mesmo quando a gente fala de desenho, o desenho também tem uma função muito importante que às vezes a gente ignora. Eu trouxe aqui essa frase do Jay Mitchell, que é um advogado societário de Stanford, mas que também escreve bastante sobre legal design, que é bem legal, que ele diz, eu vou traduzir a frase que está aqui na tela, pensar pelo desenho não para ser um artista, mas para pensar melhor. Então, a gente explorar essa parte, essa função lógica e de compreensão e de aprendizado que a visualização traz para a gente. Mas o que é essa metodologia de design que eu estou falando aqui? A metodologia principal que a gente fala é o design thinking, que é o método de pensar do design, que se baseia em dividir um processo de criação nas etapas que estão aqui. A gente entende o problema, a gente mapeia todos os aspectos possíveis desse problema, a gente cria uma solução, a gente testa essa solução. Sempre que você testa uma solução, você vai com certeza encontrar formas de melhorar ela e pontos que ela não está ótima. E você vai evoluir com base no que você encontrou nos seus testes. Na nossa realidade de escritório de advocacia, essas etapas acontecem todas muito juntas, muito misturadas, sem muita metodologia, né, nesse sentido. E testar também é uma coisa que a gente faz os advogados fazem de uma forma muito corrida, muito informal quando fazem, né? Essa questão de metrificar, de você fazer um teste, de você entender
de você ter o tempo para fazer isso, porque o tempo do escritório de advocacia é muito diferente do tempo do design, isso cria algumas dificuldades também que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas o Design Thinking é essa metodologia em etapas. E a gente coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, mas na realidade você faz 1, 2, 3, e aí na hora de testar você vê que você tem que, na verdade, você mapeou errado, você volta para o 2, e aí você vai para o 5, e essas etapas se misturam um pouco. Mas essa metodologia, ela tem como função trazer a percepção de que usuários diferentes, e quando a gente fala usuários aqui, é qualquer pessoa que interage com um produto, e aqui a gente está falando do direito como um produto, eles vão ter necessidades diferentes que vão demandar soluções diferentes. Então, é uma proposta de personalização dos serviços, e uma proposta de você olhar para o caso específico, para as necessidades das pessoas, da pessoa que você está interagindo, que você está falando, e não só a aplicação de modelos. A gente sabe que no nosso dia a dia a gente tem um cliente que quer participar mais do caso, um cliente que quer participar menos do caso, um que tem pouco tempo, que não quer nem ler o e-mail, que só quer que você resolva para ele e chegue com o resultado, outro que vai querer entender, vai querer dar pitaco, vai querer ler o documento. Então, esses diferentes tipos de clientes vão demandar um tratamento diferente. Assim como um advogado, advogados também vão ter necessidades e vão demandar soluções diferentes. Alguns têm problema com o versionamento de documentos, outros têm dificuldades com a linguagem do cliente, né? Não só o cliente tem dificuldade com o advogado, mas quem atende alguns negócios muito específicos também podem ter dificuldade. Quando eu tive que lidar com empreiteiras, foi complicado. Ver contrato com tubo de aço, vértice 365, inferno. Então, sempre tem a barreira da linguagem. E os juízes também, aqui são só exemplos, é claro que o ecossistema do direito tem vários outros agentes e personagens, mas aqui só para trazer essa ideia de pessoas sendo diferentes e que vão demandar um tratamento e uma solução diferenciada também. E quando você constrói essa solução por meio do legal design, essa solução vai ter que sempre ser algo que o usuário precisa, quer e consegue. São os requisitos de uma solução. Se você faz uma solução que o usuário quer, ele deseja, ele consegue usar, mas ele não precisa, é uma solução que não é útil. Se você faz uma solução que ele consegue usar e que ele precisa usar, mas ele não quer, você também não vai conseguir prestar esse serviço. Então, são os requisitos básicos para qualquer entrega que a gente faz na nossa profissão. Isso que eu estou entregando, essa solução que eu estou dando, sendo essa solução, um contrato, um vídeo, uma visualização, qualquer coisa, ela é aquilo que o meu cliente precisa, quer e consegue. Essa peça processual que eu estou apresentando, ela é o que o caso demanda, ela é o que o cliente quer, o que o juiz quer ler, é o que o juiz consegue entender. Ter sempre em mente essas três necessidades. E quando a gente fala de solução, como eu estava falando, em legal design, a gente pode explorar um campo muito grande. A gente pode usar essa metodologia para criar não só documentos, explicações, visualizações, como o advogado costuma trabalhar mais, né, com documentos, que aqui a gente fala da diferença do visual law para o legal design, que é uma diferença importante. Legal design é usar a metodologia de design na prática do direito. E visual law é você fazer isso com visualizações. Então, você trabalhar essa metodologia em documentos, em coisas visuais. Mas a gente pode fazer não só dessa forma, a gente também pode usar o legal design para construir novos produtos, novas ferramentas, sendo elas digitais ou não. Às vezes, a sua entrega pode ser um site, pode ser um produto digital novo, que vai ajudar o seu cliente a interagir melhor com os clientes dele, no caso de um B2B e um B2C. Então, de produtos, a gente pode pensar serviços, quando você está pensando, principalmente quando a gente está falando de novas tecnologias, de novos modelos de negócio, você pensar legal design para implementar a prática jurídica dentro desses novos modelos. A gente pode pensar legal design para organizações inteiras e para sistemas, que são a interação entre organizações, produtos e serviços. E aí a gente falou eu falei aqui sobre o que é legal design,
e como a gente, e para que a gente, e que tipo de soluções a gente pode apresentar, e então falar um pouco que não é legal design. Legal design é aquilo que não funciona. Legal design é uma entrega ineficiente, é um produto, é um contrato que o seu cliente não lê, que não é cumprido, é uma peça processual apresentada que não é lida, que não convence, é um documento que você apresenta para o cliente que ele não entende. Então, eu gosto dessa, é uma artista, eu esqueci o nome dela agora, depois eu mando para vocês, que ela traz esses objetos que provocam essa sensação de ineficiência, de inutilidade. Esse objeto não cumpre a sua função. E acho que no direito a gente tem muito essa sensação às vezes. Imagino que em outras profissões também. Mas muitas vezes a gente vê entregas que não cumprem a sua função. O que não é legal design também é quando você tem um conteúdo bom, a sua mensagem é importante, um conteúdo importante, mas você coloca ele num slide de texto comprido no meio de uma apresentação, que na verdade é para ser dinâmica, e vocês estão me ouvindo falar, e não estão lendo, ou estão lendo, estão me ouvindo falar. Então, é uma forma de apresentar conteúdo que não é eficiente, você não está passando a sua mensagem direito. Aqui nesse slide tem um monte de coisa legal, um monte de conteúdo legal, mas que é impossível, em pouco tempo, enquanto eu estou falando, o meu usuário, o público dessa apresentação, conseguir absorver esse conteúdo. E também a clássica forma de você não ser eficiente, que é você dizer muita coisa e no final não dizer nada. Então, a melhor forma de você não dizer algo é você dizer muita coisa. Dar muita informação, não destacar essa informação por hierarquia. Então, você tem uma informação muito importante, mas você coloca ela no meio de milhares de outras informações e ela se perde, sem você destacar ela, sem você mostrar que ela é o mais importante. O usuário, o leitor, o telespectador, o que seja, ele não capta o elemento mais importante da sua mensagem. Então, e um documento em legal design que seja super chamativo, super colorido, isso é legal design? Pode ser, se a situação em que você está usando isso demanda isso. Se o seu cliente precisa de um documento chamativo, se o público que você está interagindo reage bem a esse tipo de conteúdo, de apresentação. Mas, na verdade, às vezes, a forma de ser mais eficiente e a melhor entrega possível é a mais simples. E é mais enxuta também. Ok, e aí? A gente falei um pouco aqui sobre o que é legal design e o tipo de solução que a gente pode criar, qual é a metodologia, mas como isso acontece de verdade? Como é que isso acontece dentro de um escritório de advocacia? Eu não estou conseguindo, acho que pode ser muito difícil para as pessoas ouvir o que é, e imaginar isso dentro da prática jurídica, se a gente tem um tempo muito diferente, se a gente já tem tradições, né, formas dinâmicas de trabalho já estão estabelecidas. Então, eu vou contar para vocês como é que isso funciona dentro da Daniel, como a gente tem lidado com esse serviço, como é a minha experiência. Como nascem os casos de legal design? Como a gente decide que a gente vai prestar esse serviço? São 4 formas diferentes. Ou um cliente que nunca ouviu falar de legal design traz uma demanda normal. Normal entre parênteses aqui, porque é uma demanda jurídica, um problema que ele tem, e ele traz ao escritório de advocacia. E a gente, ouvindo o cliente falar, pensa, putz, esse caso, essa demanda que ele tem, poderia ser atendida muito melhor se a gente pudesse passar por um processo de legal design. E aí parte da gente essa sugestão. Às vezes a gente tem um cliente que já ouviu falar de legal design e de visual law e traz essa demanda de uma forma mais superficial. Olha, eu quero fazer um visual law nesse contrato. Perfeito. Então, é um cliente que já sabe um pouco do assunto, entende que é algo que pode ser útil, que tem valor, e ele traz para a gente, e a gente já pode começar uma conversa de, mas como assim? O que você pretende? Qual é o seu problema? E começar o processo de legal design. Às vezes, a gente tem um cliente que conhece legal design, conhece a área e quer aplicar e traz um projeto super perfeito e fechadinho para a gente. Olha, eu tenho um projeto de legal design para você. Eu tenho um problema. E vamos procurar a melhor forma de solucionar ele. E, por outro lado, também, o que tem sido uma surpresa para a gente é que tem os clientes que não falam sobre legal design, não falam sobre visual law, e trazem uma demanda normal, entre aspas,
Mas, quando a gente entrega uma entrega normal, entre aspas, também, um documento no modelo tradicional que a gente entrega, que a gente costuma fazer, ele acha que o trabalho não está completo. Ele fala, não, mas esse trabalho não está pronto. Esse trabalho, na verdade, eu quero mais que isso, eu esperava mais que isso. E isso tem acontecido na nossa prática também, então tem sido bem interessante. E como a gente constrói essa entrega? Quais são as metodologias que a gente usa para construir um projeto em Legal Design? A gente tem, claro, como eu falei, o Design Thinking, que é uma metodologia geral, mas a gente tem as ferramentas e metodologias menores que a gente usa para passar por cada etapa. A gente tem mapas de ecossistema, que são mapas de todos os fatores envolvidos no caso. Então, quem está envolvido, quem sofre as consequências disso, quem tem interesse nessa solução, que recursos esse cliente tem, qual é o fluxo de informação nesse ecossistema, para entender melhor. A gente tem roteiros de entrevistas, quando a gente quer, principalmente na etapa de mapear um problema, a gente cria roteiros para entrevistar várias pessoas de uma mesma empresa, por exemplo, na hora de falar com os funcionários, com os colaboradores, que tipo de dificuldade você tem aqui, quem é você, entender quem são esses colaboradores, fazer uma jornada de usuário. A gente tem clientes que são plataformas digitais e a gente ajuda eles fazendo essa jornada, mapeando essa jornada do usuário. Então, o cliente do meu cliente entra nessa plataforma por aqui, quando ele quer fazer isso. E aí ele clica nesse botão que leva ele para essa página. E quando ele quer, e você vai mapeando todo o caminho que ele faz. Mas tem as personas que são perfis fictícios que você cria com base no seu público real. Então, o meu público médio é uma mulher de 35 anos, que usa tecnologia no dia a dia, mas não entende muito de privacidade, mas se preocupa. E você vai criando esse perfil para depois usar esse personagem que você criou na sua cabeça para levantar hipóteses de solução. Mapa de empatia, quando você quer entender uma pessoa, então você pega essa persona, por exemplo, e você fala, como ela se sente? Ela sente assim, assim, como ela pensa, o que ela acredita, como ela age. A gente faz, é claro, o toró de ideias, famoso brainstorming, que também tem várias técnicas interessantes de como fazer isso melhor, como você criar um ambiente em que você tem uma criação de ideias mais livre e você estimula realmente a criatividade e pensar fora da caixa das pessoas. A gente tenta sempre usar métricas para entender o nosso problema e testar as nossas soluções. Então, se a gente está trabalhando com um site, a gente vê com a equipe do nosso cliente, o fluxo de pessoas para essa página aumentou, vocês aumentaram o número de pedidos de reclamações, diminuiu o seu número de reclamações. Então, sempre estabelecer métricas para você saber, de fato, se a sua solução é eficiente, se algo mudou, se melhorou, se você resolveu o problema que você queria resolver. Mapa de emoções também parece um pouco o mapa de empatia, mas no decorrer da jornada do usuário, por exemplo, como esse usuário se sente em cada ponto. E várias outras metodologias, eu trouxe alguns exemplos aqui. E o que a gente entrega? A gente passa por esse processo e que tipo de produto, que tipo de solução a gente oferece quando a gente fala de um serviço de legal design. N tipos. A gente já entregou planilhas, e quando a gente fala planilha, foi um caso bem legal, que era um time interno de privacidade de um cliente que veio para a gente e falou, a gente tem que fazer uma apresentação para o nosso conselho, de como está indo o processo de adequação da nossa empresa, e a gente não está sabendo muito bem como fazer isso, e a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma planilha de acompanhamento de projeto. Então, você vai ter todos os requisitos legais que a LGPD traz, todas as ações necessárias para você cumprir esses requisitos, se ela, dentro da sua empresa, se ela foi ou não cumprida, se ela está ou não em processo de ser cumprida, quem é o responsável, anotações, observações, então uma planilha de acompanhamento de projeto, porque a gente sabe quais são nós como advogados sabemos como são os requisitos da lei, a gente sabe o que vai ser necessário nesse processo de adequação, que pode ser um processo super extenuante, super complexo, principalmente para quem não tem esse conhecimento profundo da lei. Então, a gente entende que o nosso papel como advogados é facilitar a vida do nosso cliente nesse sentido.
E olha, não só a gente vai fazer essa planilha, mas a gente vai fazer a apresentação para o conselho para você e você preenche com os fatos. Porque a gente sabe quais são os números que o conselho quer ver, a gente sabe quais são as métricas que o conselho quer ver e quais são os pontos mais importantes de vocês apresentarem. A gente já fez, como entrega, vídeos de treinamento, a gente faz bastante dentro da Daniel, para ajudar os nossos clientes a conscientizarem os seus colaboradores, as suas empresas, sobre privacidade e proteção de dados. Fluxos jurídicos de o que precisa para um processo específico dentro de uma empresa, como um processo de inovação, o que precisa acontecer nesse processo para que uma ideia que alguém teve dentro da empresa se torne realidade da maneira mais conforme juridicamente possível. Então, o que a análise ele precisa fazer? Ele precisa passar por uma análise de propriedade intelectual, ele precisa assinar um acordo de um NDA, ele precisa assinar ele precisa passar por um regulatório. O que esse colaborador precisa saber do processo jurídico de inovação e por quem ele precisa falar para que isso aconteça da melhor forma possível dentro da empresa, para que a empresa possa aproveitar essas ideias e levá-las a cabo. Fluxos internos também, nessa mesma pegada. A gente já fez cartilhas educativas em formato de folheto, em formato de PDF, em formato de N formatos, para ser impresso, para ficar de plano de fundo de computador, para ficar na televisão, mas sempre na linguagem de quem vai estar assistindo, na linguagem de quem vai estar lendo, trazendo sempre exemplos práticos, aproximando a realidade da privacidade com a realidade de quem está exercendo um papel importante no ecossistema. Contratos, claro, nós seguimos sendo advogados e contratos seguem sendo muitíssimo necessários e importantes. Eu amo contratos, acho mágico. O nosso foco está em construir contratos cada vez melhores e mais eficientes, que sejam realmente instrumentos e ferramentas para as partes do contrato, para ter uma relação cada vez mais frutífera e pacífica possível. A gente constrói, o advogado tem muito um costume de construir contratos pensando já no momento em que tudo deu errado, já no momento que você tem um conflito, já no momento que o contrato foi quebrado, e não em construir esse contrato de uma forma que você evite essa quebra de contrato, que você evite esse conflito ao máximo. E N outros documentos que a gente faz, inclusive sustentações e documentos normais da nossa prática já centenária jurídica, que funcionam muito bem e têm um papel super importante. E eu preciso de um designer para prestar o serviço de legal design. Olha, é sempre bom contar com um especialista, mas não é necessário se a gente tem se você não pode contar com isso, você não tem esse recurso, por qualquer que seja o motivo, a gente sabe que não é tão fácil assim, existem várias ferramentas muito legais que podem te ajudar a passar por esse processo, seja ferramentas de visualização de quadro branco, como o Miro e o Mural, como o Figma, que é uma ferramenta que é muito legal para você fazer testes de interface, de você planejar telas. O Canva, que é uma ferramenta maravilhosa e que qualquer um consegue usar, é super fácil, super intuitiva, para você fazer documentos super bonitos, e eles têm vários templates que você pode usar de base. Então, é bem legal. Fala o nome dessa ferramenta. Mas é uma ferramenta de vídeo que você pode usar junto com o Zoom para colocar o conteúdo, por exemplo, fazer uma apresentação e eu quero colocar meu conteúdo aqui do meu lado, para poder apontar para ele na minha tela. Você pode fazer isso. Você pode se colocar aqui em qualquer ponto da tela, é bem legal. O pacote Office, que é cheio de possibilidades e a gente explora pouco. E o bom e velho post-it, nota adesiva no escritório, e o bom e velho quadro branco, colocar todo mundo na mesa e desenhar e visualizar e usar essas ferramentas para metodologias ágeis ou só para fazer toró de ideias, só para fazer uma idealização, uma visualização para o seu cliente. Ferramentas que estão ao nosso alcance, são gratuitas ou tem versões gratuitas, então mesmo se você não pode estar no melhor dos casos, que é ter um designer, você tem N ferramentas para te ajudar a prestar um serviço muito melhor mesmo assim.
E falar um pouco dos desafios também dessa prestação desse serviço de legal design, que é a precificação, como é um processo muito novo e é um tipo de serviço muito novo. É um desafio você prever o custo disso, você prever as etapas desse processo e você passar essa proposta de valor para o cliente, que não conhece, que não entende, dizer, olha, a gente está fazendo esse serviço que tem esse valor, e a gente pode entregar esse valor, mas lá na frente. E a pessoa está pensando, não, mas eu não preciso de nada disso, eu só quero um contrato. Então, essa questão da precificação e do valor e da comunicação com o cliente é um desafio. A delimitação do escopo pode ser um desafio. Então, como você faz uma proposta de honorários para um serviço de legal design, de uma forma que o escopo fique delimitado, que não se torne um trabalho infinito, né? Porque o trabalho de criação de uma solução é sempre infinito. Você sempre pode melhorar, você sempre pode testar de novo, você sempre pode criar outras formas, você pode revisar, ajustar infinitamente. Então, como a gente delimita esse escopo? Como a gente fecha esse trabalho? O alinhamento de expectativa com o cliente sobre a delimitação do escopo, sobre a precificação, como eu falei, para passar essa proposta de valor, para entender como a gente pode se comunicar de uma forma que ele entenda qual é o processo, quais são as etapas desse processo e qual o resultado que a gente está almejando. E o tempo e esforço que são necessários para fazer um projeto em legal design, que é um tempo e um esforço diferente do que para fazer produtos e serviços que a gente já faz desde sempre. Então, é claro que escrever um contrato no Word Times New Roman tamanho 12, a gente faz num tempo. Se a gente quer fazer um contrato com visual law, que vai ser diagramado, que vai atender a necessidade X, Y, Z do cliente, que vai ser numa linguagem que é diferente do que eu estou acostumada a usar. Eu, como advogada, preciso de mais tempo para escrever um texto mais simples. Escrever um texto, o natural para mim, o mais instintivo, é usar o nosso jargão, é usar um vocabulário formal. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que pegar o tempo para mudar a minha forma de me comunicar, para adaptar a minha linguagem para o meu cliente específico nessa situação. Então, adequar esse tempo do legal design com o tempo do escritório, que é corrido, que usa muito modelo, que usa muito prática e um conhecimento já acumulado dos advogados mais experientes. Então, você quebrar um pouco tudo isso e trazer, não, vamos fazer de um jeito diferente, sempre demanda um tempo maior, um esforço maior, e isso é, claro, um desafio. E uma última nota que eu queria fazer aqui é que eu estou falando o tempo todo da prestação de serviço de legal design, então, você vender o serviço, você prestar esse serviço externamente, mas legal design também é uma coisa que você pode usar internamente. Então, que tipo de problemas você tem no seu escritório, enquanto advogada, enquanto administrador de um escritório? Que tipo de problemas você tem enquanto juiz de uma vara civil? Como você pode usar o processo de legal design para melhorar essa sua realidade, para solucionar esses problemas. Então, também é uma metodologia e uma visão que podem ser aplicadas internamente. Se você não quer, mesmo se você não quer vender, prestar esse serviço, é muito legal você considerar a possibilidade de resolver problemas internos. E podem ser coisas muito simples, como como é que você emite uma nota fiscal? Como você manda a sua proposta de honorários? O documento da sua proposta de honorários, ele é eficiente? As pessoas entendem o que você está querendo passar? Você tem a delimitação do escopo certinho? Ele é convidativo? É um documento que os seus clientes pegam e eles têm vontade de fechar esse negócio com você? Ou é um documento que é difícil de entender, depois você que cria dificuldade de expectativa com o cliente? Eu achei que você ia fazer isso, na verdade não era, você tem que mostrar na proposta, mesmo que você esteja certo, já é um desgaste. Então, que tipo de dificuldades você tem no seu dia a dia que você pode usar a metodologia de legal design para melhorar e para resolver? É uma prestação de serviço, é interno, é uma coisa para a vida, e eu acredito que é uma nova visão sobre a prática do direito e uma nova proposta de como a gente pode fazer melhor, como nós podemos ser profissionais mais excelentes. E eu acho que legal design é uma das respostas para essa pergunta. Claro que não é a única, mas eu acredito que é certamente uma delas.
Muito obrigada, e acho que seria um bom momento para a gente abrir para perguntas, se tiver alguma. Doutora Daniela, a senhora pode fazer os agradecimentos para os internautas? Sim, doutor Wagner. Vou só fechar aqui o... Vamos... A gente tem bastante gente hoje na live. Então, deixa eu só verificar aqui. Quem está participando da live de hoje é a doutora Carla Flude, que é a presidente da Comissão da Advogada Mulher. Doutora Silvia. Doutora Carme também está conosco. Doutora Maria Cristina, coordenadora do grupo de estudo da CDFAM. Doutora Mônica também, que é presidente da Comissão de Direito Bancário. A doutora Silvia, até ela questionou aqui, ela falou que políticas de privacidade em sites que utilizam o legal design aceitam em cheio. As pessoas têm maior dificuldade na leitura e na compreensão. Belo posicionamento da doutora Silvia. A Kathleen também, que é da comissão, ela deu boa noite. Doutora Kátia Dias, nossa conselheira seccional, está aqui também com a gente. Doutora Adriana Gomes, nossa secretária da subseção da Lapa, que sempre está apoiando em todos os eventos, os jovens advogados também. E a doutora também, Maria Tavares, que é presidente também da comissão da subseção da Lapa, presidente da comissão de ambiental. E a nossa querida também, doutora Érica Siqueira Lopes, que faz parte é presidente da comissão da CDFAM, vice-presidente da comissão da CDFAM, e, na verdade, está em todas as comissões da OAB Lapa, né? Sempre nos ajudando, auxiliando. Passo a palavra para o doutor Wagner. Bom, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Rubens, para ele, se ele tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, e já fazer o seu encerramento. Obrigado, doutor Wagner. Obrigado, doutora Sofia. Foi um show, uma aula. Agradecer ao Marcelo, né, por nos trazer aí essa oportunidade com a doutora Sofia. Particularmente falando, eu gosto muito de legal design, visual law. Eu tenho formação de sistema também, então, para mim é uma coisa que me agrada, né? É fácil, mas eu entendo do lado do advogado, né? A gente está acostumado, ainda mais grandes escritórios, até essa questão do vamos precisar produzir muito, para isso a gente usa modelo. Como é que a gente quebra, doutora Sofia, essa questão desse modelo para ir para uma linguagem simples? Porque uma coisa, quando você é um escritório pequeno, você para ali para ouvir o seu cliente, né? Você tem um exercício de empatia. Quando a gente está falando, por exemplo, em company, né? Um advogado em company, isso daí é mais difícil. Então, eu vejo essas duas grandes dificuldades, né? A senhora comentou de outras, mas essas são duas grandes dificuldades. Como é que a senhora vê dicas que a gente pode dar para quebrar esses problemas? Da linha de produção, né, que a gente tem nos escritórios maiores e nas empresas, de um protocolozinho bem fechado, que já utiliza documentos que já existem, e no final você tem uma entrega fechada também e padronizada. Se a gente trabalhar com modelos, não necessariamente é um problema se você tem um bom modelo. Então, se você acredita que dentro da sua prática, dentro do seu escritório, você não consegue ter uma forma de produção diferente, porque você tem uma demanda muito alta, porque o seu trabalho é mais repetitivo, a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham com áreas do direito que demandam ações muito parecidas, atividades muito parecidas, entregas muito parecidas, a questão é você trabalhar esse modelo. Então, você talvez não precise mexer na sua linha de produção, mas pegar essa sua entrega final, que você tem usado de forma repetitiva, e olhar para trás e separar um grupo de ação,
um grupo de trabalho para pensar essa metodologia de legal design nesse modelo sem interromper a sua linha de produção. Então, você pode parar para pensar sobre esse modelo de forma destacada da linha de produção e falar com seus clientes antigos. Olha, essa entrega aqui, quando você tem quantidade, você tem uma facilidade muito maior de ter métricas. Então, é bem legal, é uma vantagem também, em certo sentido, né? Da mesma forma que você tem o História de Advocacia pequeno, tem a vantagem de ter um trabalho mais cara a cara, mais íntimo, mais personalizado, o trabalho de grandes escritórios tem o número, a quantidade a favor deles. Então, também é uma vantagem. E explorar isso é um tesouro que você pode usar, assim, falar com seus clientes antigos. Quando eu te fiz aquela entrega, foi bom? Funcionou? Que tipo de problemas você teve? Quando você usou aquela entrega que eu falei, quando a gente passou por esse processo, como você se sentiu? Foi bom? Solucionou? O que poderia ter sido melhor? Então, uma pesquisa de satisfação que a gente vê tantas empresas fazendo e os advogados não se sentem no lugar de fazer uma pesquisa de satisfação, mas a gente deveria. Acho que é interessante você pensar, você questionar os seus clientes anteriores de, olha, como foi para você? Assim, o meu trabalho estava bom, o que você achou? E com base e quando você tem quantidade, e você pode fazer essa pesquisa com muitas pessoas, você tem resultados muito interessantes, porque você tem mais visões, você pode identificar padrões. Então, olha, de 100 pessoas que a gente perguntou, 90 disseram a mesma coisa. Todo mundo falou que tiveram dificuldade na hora de entender a cláusula tal. Pô, isso é um dado, isso é uma métrica concreta que vai te ajudar a melhorar esse modelo. E no que você melhora o modelo, você insere ele na cadeia produtiva e você já melhorou o seu serviço. E você já usou a metodologia do legal design a seu favor. Então, enxergar na sua forma de produção, na sua realidade, no seu escritório, quais são as suas vantagens, quais são os tesouros que você não está aproveitando. Em grandes escritórios, com certeza, quantidade. Qualquer pesquisa qualquer pesquisa, né? Quanto maior o seu espaço amostral, quanto maior a sua amostra, mais precisos são os seus resultados. Enquanto num escritório menor, você vai ter uma dificuldade de que os seus serviços vão ser todos muito diferentes. Então, é difícil, por exemplo, você coletar um feedback num serviço X, se depois você nunca mais fez X, e implementar esse feedback para futuros projetos que são tão diferentes do projeto que você fez antes. Então, também é uma dificuldade. É interessante, né? A senhora mesmo comentou essa questão do valor, né? Onde é que os clientes estão vendo o valor nisso, né? E nem sempre a gente mapeia esse fluxo de valor. Deixa eu aproveitar e fazer uma complementação. Já que a gente pediu, né, algumas dicas para grandes escritórios, vamos pedir uma dica para o advogado que quer fazer isso ali individualmente. Como é que a senhora vê a aplicação, né, do legal design, por exemplo, uma petição inicial? Que a gente vê que cada vez mais, né, os juízes falam, não, eu não quero uma petição grande, eu não quero uma petição comprida, eu quero uma petição reduzida, né? E a senhora deu algumas dicas ali, olha, vamos usar diagrama, vamos usar ali, né, a linha histórica da coisa. Como é que a senhora está vendo essa aplicação realmente no dia a dia? Olha, a gente, como os advogados, a gente coloca muito esforço, os advogados de contencioso, né? Muito esforço e muito tempo para fazer as nossas peças, para fazer essas apresentações, porque a gente quer convencer o juiz do nosso ponto de vista. Eu acho que falta a gente olhar um pouco para a realidade do juiz, que é justamente essa que tem trazido cada vez mais essa visão que você está colocando, né, Rubens? De, olha, eu tenho centenas de processos para olhar no mesmo dia. Se cada um deles tiver 50 páginas, 100 páginas, eu não vou ler nenhum. Então, o exercício de empatia, nesse caso, é com o juiz, que é o seu usuário, a pessoa que vai ler a sua peça. Como é que é a realidade dele? Provavelmente ele tem muitos processos. Dependendo do seu processo, dependendo da sua área, ele tem pouco conhecimento específico naquele processo, naquele assunto que você está apresentando, né? Muitas vezes você está trazendo uma discussão técnica de construção, uma questão técnica industrial, química, de questão de componentes químicos de um produto, e o juiz vai ter dificuldade de entender isso, ele é juiz, ele não é químico,
Então, você tem uma dificuldade de tempo que ele tem disponível, você tem uma dificuldade de conhecimento específico na matéria da sua petição. A minha dica é você se colocar no lugar dele, fazer esse exercício de empatia e pensar, com isso em mente, com essas necessidades específicas em mente, como eu posso ajudar, como eu posso me ajudar apresentando essa petição. Tem que ser uma coisa mais curta, tem que ser uma coisa bem explicada. E aí, coisas conflitantes. Tem que ser curto, mas tem que ser bem explicado. Pô, você tem um conflito. Então, como é que a gente separa esse conteúdo? A gente pode ter aqui os meus argumentos principais e eu posso ter remissões a anexos que sejam mais explicados, que tragam essa explicação mais longa, mais completa. Então, o juiz pode ler rápido se ele quiser, ou ele pode ler devagar, ou ele pode ler devagar só os pontos que ele não entendeu. Como eu chamo a atenção para as partes que são mais importantes da minha petição, a gente não usa destaque direito, né? O advogado, ele sublinha, põe em negrito, e algumas pessoas põem muitos pontos de exclamação, etc., mas tem outras formas de você dar destaque para uma informação. Colocar numa caixa, separar, ordenar por hierarquia de importância. Então, se você sabe que o juiz vai ler rápido, coloca o que é mais importante primeiro, para aumentar a chance dele ler. Se uma coisa é mais importante, eu vou dar destaque visual, eu vou desenhar, eu vou colocar numa caixa, eu vou colocar uma imagem. Se eu preciso que ele entenda uma situação espacial, o carro estava numa esquina X e não Y, como a outra parte falou, então seria impossível ele cruzar. Para a pessoa imaginar isso, pode ser muito difícil. Então, por que você não desenha? Por que você não coloca uma foto? E esse tipo de ferramentas que a gente explora pouco na nossa prática, né? E esse exercício de empatia. Senão, no final, você faz uma peça maravilhosa, você faz a peça que o seu cliente que o seu cliente quer, que ele precisa, mas que ele não consegue utilizar, que ele não consegue ler com atenção. Então, os 3 requisitos ficam desbalanceados, só tem 2. Marcelo está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Para quem tiver curiosidade, tem uma pesquisa do Bernardo Azevedo no Rio Grande do Sul com o TRF do Rio Grande do Sul, em que os juízes avaliaram e o vencedor da pesquisa, vamos dizer assim, infográfico e fluxograma. Então, a gente precisa lembrar assim, que a parte visual sempre ela sai da caixa, né, do regular, de fazer a petição ou um contrato com um monte de dizeres, né? Como disse a Sofia, a questão do usuário, né? O destinatário da mensagem. E aí essa pesquisa é bastante interessante, porque a magistratura, como bem disse a Sofia, a gente se colocando no lugar, e nós mesmo nós advogados hoje, tendo que ler muitos documentos, um excesso de informações em tela, é muito mais agradável a utilização de recursos visuais para explicar algo, né, Sofia? Acho que essa é a grande questão. Lembrando que não é para colocar pica-pau na petição, né? Precisa ter o estudo e a pesquisa, como referenciou a Sofia, e o pensamento, para que você faça algo que é legal design, né, Sofia? E não simplesmente colocar um pica-pau e achar que vai resolver o assunto, né? O pica-pau, você sempre traz esse exemplo, é um bom exemplo, mas eu trago um outro. O uso do QR Code, né? Que muita gente tem colocado. Porque é novo, é moderno, eu quero usar, eu quero botar. E às vezes as pessoas usam isso para situações em que não faz nenhum sentido. Por exemplo, se você vai mandar um documento, alguma coisa que a pessoa vai ver no celular, se você coloca um QR Code, como é que ela vai pegar o celular com o próprio celular? Ela não consegue. Então, às vezes, usar uma ferramenta que todo mundo aqui parece super útil, super moderna, pode atuar contra a sua própria causa. E colocar um pica-pau no meio da sua petição, se você estiver dependendo do assunto que nem está lidando, vai causar uma sensação super ruim. Pô, que isso? Isso é ridículo. Isso não tem nenhum cabimento.
Ou, às vezes, pode ter todo o cabimento do mundo se você está falando de uma ação do Uma ação ambiental. de proteção de pica-paus. É. Então, a questão é todo o contexto. Se você está defendendo a população de pica-pau de penacho azul da Floresta da Tijuca, e você quer mostrar para o juiz que é um pássaro lindo. Olha só, esse pássaro entrando em extinção, ele é lindo. Criar essa empatia, trazer essa sensação do juiz. Você colocar o pica-pau vai ser essencial para você passar a sua imagem, para você ajudar a sua causa. Então, realmente é o que o Marcelo falou, é a análise do caso, utilização da metodologia, para você entender qual recurso vai solucionar o seu problema, vai ser útil para o seu caso. Marcelo, você quer fazer alguma colocação com relação ao encerramento? Eu queria quero falar uma coisa que eu esqueci agora, rapidinho, que o Marcelo falou da pesquisa do Bernardo Azevedo, que é super legal, porque tem um medo muito grande, acho que o Marcelo mencionou, e eu falei, putz, perfeito. Porque tem um medo muito grande das pessoas também se contencioso, dizer, mas eu vou botar uma coisa na minha petição, o juiz vai achar ridículo, vai achar péssimo, e vai ter uma reação negativa, porque os juízes, eles são tradicionais, eles são muito conservadores. E essa pesquisa do Bernardo mostra exatamente isso, como uma coisa bem-vinda pelos juízes e pelas varas, e não só bem-vinda e quista, né, desejada, como eles têm essas dificuldades que não estão sendo, e eles não se sentem todo esse tempo eles tiveram essas dificuldades e ninguém se propôs a solucionar a vida deles nesse sentido. Então, eu acho que a gente tiveram algumas mudanças em alguns, agora eu não vou lembrar exatamente, mas inclusões em documentos de varas e de juizados, dizendo que o legal design sempre que possível, desejado, ele deve ser usado. Então, esse desejo, essa necessidade foi também formalizado. Então, acho que a gente não precisa ter medo, achando que no contencioso não tem espaço para inovação, tem sim. Ela é muito desejada por todo mundo envolvido. É isso aí. Sofia, mais uma vez, muito obrigado por expor aqui sua experiência, suas ideias. Acho que está dentro do contexto dessa questão da inovação da própria advocacia, de algo novo, que é uma tendência saudável, que é tornar a nossa profissão inteligível a todos tanto os nossos colegas de profissão, quanto para quem está de fora, né? Tirar esse ranço e nos tornar acessíveis. E agradecer ao Dr. Wagner, ao Dr. Rubens, à doutora Daniela e aos presentes aqui na live de hoje, aqui prestigiando aqui o falar da minha amiga Sofia. Doutora Daniela? Doutora Daniela? Eu quero agradecer mais uma vez por participar. A gente fala que a OAB Lapa, ela traz conhecimento e aulas, né? Que se torna quase a mesma coisa. E agradecer a doutora Sofia, porque tudo que ela falou eu concordo em relação à peça, que a gente tem que ser uma peça, não precisa ser extensa para falar o que a gente precisa defender para o cliente, a gente tem que ser mais claro, porque a gente sabe que os juízes também têm muitos processos, então a forma mais clara da gente fazer vai estar auxiliando até na sentença, né, na decisão do juiz. Eu concordo nas minhas peças, eu tento colocar print, eu tento tentar esclarecer. Eu ainda estou nessa fase de conhecimento da advocacia, de aprender, fazendo pós, aprendendo ainda na comissão de proteção de dados, porque a gente só tem feras lá, doutor Rubens, doutor Eduardo, professor maravilhoso, doutor Marcelo, doutor Hamilton também, que faz parte. A gente tem um leque, nessa comissão eu me sinto até um pouco, como se diz, estagiária, porque é muito conhecimento nessa comissão, muito, que tem horas que eu fico até assim, gente, eu estou no meio de feras, e até faço o convite, quem quiser fazer parte, a Comissão de Proteção de Dados, que eu chamo Proteção de Dados, está aberto, só mandar para a OAB lá o convite, e aí tem o doutor Eduardo, o doutor Marcelo, o doutor Rubens, vai receber muito bem. Eu gosto, eu faço parte. Parabéns, doutora Sofia, foi um grande conhecimento, um prazer. Espero novamente na OAB Lapa.
Doutora Sofia, estamos caminhando para o final. Gostaria que a senhora fizesse as considerações finais da senhora e depois eu faço o encerramento. Gente, muito obrigada. Realmente só tenho a agradecer pelo convite. Foi um prazer. Espero que quem está assistindo no Facebook tenha gostado e tenha, pelo menos, refletido, tido novas ideias. E quem quiser me adicionar no LinkedIn, falar comigo, eu adoro bater papo e desenvolver esse tema, que acho que, com certeza, todo mundo, com as suas experiências, tem a adicionar para a gente ir construindo esse ramo que é tão novo. Muito obrigada, Daniela, Wagner, Rubens, pela presença. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite, pela participação sempre. É isso. E a gente espera estar com vocês mais vezes. Bom, eu vou fazer minhas declarações finais, né? E eu vou falar o seguinte: eu fiquei maravilhado com a palestra da senhora, porque não foi uma palestra que nem bem falou a doutora Daniela, foi um aprendizado, ainda mais para mim, que já tenho uma certa idade, né? Embora o que a senhora falou, eu me formei há 32 anos atrás, e o meu professor de Direito de Processo Civil, o doutor José Elias Tâmara, que depois foi presidente do Tribunal de Justiça, ele sempre falava que a diferenciação do advogado é aquele que consegue, em poucas palavras, colocar o que ele pretende. É bom para o juiz, porque ele pode julgar mais processos, é bom no recurso, se houver, porque tudo que é sintetizado e claro, fica mais prático. Há 32 anos ele já falava, hoje se fala com muito mais frequência isso, porque antigamente não era assim. Antigamente os advogados escreviam muito, né? E nem sempre, que a senhora bem colocou, muitas vezes o juiz não chega nem a ler, por falta de tempo. Senão, se ele for ler uma petição, um processo muito grande, umas petições muito grandes, ele vai fazer um processo por dia. E eles também são cobrados por metas, que nem a gente é cobrado por metas. Então, achei muito, muito boas as suas colocações, clara, precisa. Quero agradecer a senhora pela disponibilidade de ter participado da nossa live. Quero parabenizar a comissão de Startup, Proteção de Dados e Inovação, né, na pessoa do Dr. Rubens e do Dr. Marcelo, mas extensivo a toda a comissão, né? Quero também agradecer a nossas comissões, todas as nossas comissões que participam. A doutora Daniela leu, passou, todos os internautas ali, só vê que tem bastante presidente de comissão, então quero também agradecer a eles. Quero agradecer a minha diretoria, doutor Luiz Rogério Barros, presidente, doutor Manuel Martins Gonzalez, doutora Adriana Carla Gomes e a doutora Cristina Tolinato. Quero também agradecer a todos os internautas que acompanharam essa live, inclusive a minha esposa, Kátia Dias, que também participou. Então, um abraço a todos e eu vou dar por encerrado e aguardo a doutora Sofia numa nova oportunidade, porque o assunto é muito interessante e, assim, a gente fica, né, querendo sempre saber mais, né, sobre isso. Então, desde já, em nome da diretoria da OAB, eu já faço o convite para uma outra oportunidade. Ok? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Sofia. Valeu. Parabéns, doutor Rubens. Transmissão encerrada. Doutora Daniela, parabéns pela condução. Obrigado, doutor Wagner, doutora Daniela, como sempre. Obrigada, gente. Já encerrou? Deixa eu lá.